Boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos mais uma noite de resistência, de formação do Projeto Integrar. O Projeto Integrar é um projeto de educação popular que visa, o acesso da população negra, da população LGBTQIA+, da população imigrante, da população em situação de rua, das periferias aqui da Grande Florianópolis, de acessar as universidades, também pensa a questão da permanência universitária e também trabalha com a questão da formação de educadores populares e pensa em projetos de desenvolvimento socioterritorial. Na noite de hoje, nós temos a convidada especial, já desde o ano passado, em parceria com o pessoal de Brumado, Getúlio já fez formação aqui, a Rívia já fez formação, a Rívia já trouxe um monte de pessoas maravilhosas para as formações. O pessoal do Integrar estava com saudades do povo de Brumado, e aí conseguimos fazer o agendamento do horário, do dia, Falta ainda agendar com o Getúlio, marcar com o Getúlio a sua formação, e agora também já vamos entrar em contato com o Washington para a gente marcar também a formação com o Washington. Então, nós vamos passar uma rodada de apresentações, para a Rívia, que vai ser a nossa formadora, conhecer um pouquinho com quem ela estará dialogando. Eu sou Cleiser, o professor de Geografia, Atualidades e Interpretação da Realidade Brasileira e Mundial do Projeto Integrar. Passo a palavra para a Camila. Eu sou membro da Gestos, eu sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis. Obrigado, Camila. A Clara. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Clara, educadora faço parte da equipe de Ciências da Natureza, ensinando biologia no projeto. Obrigado, Clara. Passo a palavra para a Ediele. Oi, pessoal, boa noite. Eu participo da equipe de Química e da coordenação pedagógica do Integrar. Obrigado, Ediele. Passo a palavra para o Felipe. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui meio do lado, sou professor das exatas aqui no projeto e minha formação é em física. Valeu, bem animada a formação. Agradeço. Obrigado, Felipe. Passo a palavra para a G. Boa noite a todos. Eu sou Gerlânia, membro da Gestos, graduanda de Filosofia na UFSC, e estou bem feliz com mais essa apresentação. Obrigado, G. Passo a palavra para o Getúlio. Boa noite, eu sou Getúlio, professor de matemática aqui de Brumado. Hoje eu não estou em Brumado, estou longe de casa, vim observar, participar com vocês. É um prazer estar aqui sempre. Obrigado. Obrigado, Getúlio. Passo a palavra para a Grace. Boa noite, sou professora de português no Projeto Integrar, faço parte da coordenação da comunicação e membro da Gestos. Obrigado, Grace. Passo a palavra para Israel. Boa noite, meu nome é Israel, eu sou estudante de Serviço Social na UFSC, eu faço parte do projeto e faço parte da Gestos também. Obrigado, Israel. Passo a palavra para o José. Boa noite, eu sou José, estou em graduação de licenciatura em Letras Francês como Língua Estrangeira, formo parte da Gestos e estudei no Integrar. Obrigado, José. Passo a palavra para a Lorena. Boa noite, sou Lorena, faço parte do Projeto Integrar e faço parte da Gestos e sou estudante de Letras Francês na UFSC. Obrigado, Lorena. Passo a palavra para a Luciana. Ai, estava aberto meu microfone, desculpa, gente. Tava, dá para ver tu fazendo bolo. Ai, gente, ai, que ódio. Ai, só acendeu um fogo do ódio no meu coração. Oi, gente, eu sou a Luciana,
Sou membro da Gesto, estou coordenadora do Integrar e sou militante do Movimento Negro Unificado e professora da Educação Quilombola. É isso. Obrigado, Luciana. Passo a palavra para a Luísa. Boa noite, meu nome é Luísa, sou estudante de Biologia da UFSC e faço parte do projeto também na parte de Ciências Biológicas, Ciências da Natureza. Boa noite. Obrigado, Luísa. Passo a palavra para a Regina. Boa noite, gente. Eu me chamo Regina, sou pedagoga de formação, mestre em educação. Fui contemporânea de Rita no mestrado e vim hoje prestigiá-la. Obrigado, Regina. Passo a palavra para o Roberto. Roberto. Não está aí. É aluno ou Tati? Sou eu? Não, o Roberto é aluno? Não sei. Não está na acho que não. lista? Então, Grace. Alô, Roberto? Ó, Grace, ótimo. Tati. Oi, boa noite. Eu sou a Tati, sou monitora do Projeto Integrar, faço Geologia na UFSC e também sou membro da Gestos. Muito bem, Tati. Pegamos um sem ele se manifestar. Uhul! Ganhamos uma! Eu passo a palavra para a Vitória. Oi, gente. Meu nome é Vitória, sou estudante de Filosofia na UFSC, faço parte do Integrar e sou membro da GES. Obrigado, Vicky. Passo a palavra para o Washington. Boa noite, né? Eu sou o Washington, sou de Lagarto, Sergipe, estudo licenciatura em matemática na UFRJ, onde eu também atuo, né, como professor voluntário em um pré-vestibular e pesquiso em raça, gênero e sexualidade na educação matemática. E já cheguei na Zorra, né? Nossa, eu fiquei chocado com aquele ataque. Sim, nós aqui já tivemos 4 ataques, então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Realmente o grupo está em disputa, né? Tá, o negócio aqui é bolsominiada, estão apavorados, né? Então, eles estão tacando para todo quanto é lado. Então significa que o trabalho tá bom para vocês, né? A gente não vai desistir essa cambada. Imagina, eles nos atacaram porque a gente estava fazendo mídia alternativa com o Wikipedia, imagina. Eles estão apavorados. Bom, mas quando você fizer a sua formação, já venha preparado então também, né? Porque o povo daqui não está fraco, não. Mas a gente não desiste, não foge da luta. Então, a nossa formação de hoje, a contribuição do pensamento de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento para a interpretação do Brasil, a formadora, a Rívia de Jesus, feminista, preta, baiana, graduada em Ciências Sociais pela UESC e pedagoga pela UNIUB, acho que é assim, mestre em Educação pela UESB e doutoranda, né, o ano passado estava concorrendo e agora já é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, uhul! Professora de Sociologia do Projeto Enem Solidária e integrante do Observatório de Mulheres Negras, Oju Obirim, na Bahia. Se eu falei errado, me perdoe, Rívia, pode corrigir, por favor. Passo a palavra para a Rívia, toda potência, maravilhosa. Por isso, né, Rívia, quem está aí causando um protagonismo maravilhoso, sempre vai ter esse povo recalcado. Mas, ó, beijinho no ombro para esse povo que a gente continua na formação aqui. Com você, Rívia. Bom, boa noite, né? É isso, né? Como diz Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas aí ela fala, né? A gente combinamos de não morrer. Então, a gente está aqui resistindo, tensionando, ocupando espaço, né? E se o povo não está aberto ao diálogo, o problema deles, porque a gente está tensionando mesmo os espaços e a gente não vai perder essa, né? A gente está em luta. Então, boa noite, né, a todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui, voltar para o Integrar, para mim é sempre muito gratificante.
Esse ano eu não tenho conseguido acompanhar muito as atividades, né, estar aqui mais efetivamente com vocês por conta, né, de todas as loucuras da vida, desse momento pandêmico, de trabalho, né, fazer doutorado trabalhando não é fácil, né, então, em meio a tudo isso, eu não tenho conseguido acompanhar muito os trabalhos de vocês durante esse ano, mas dizer que as parcerias, viu, Cleice, continua. Quando a pandemia passar, a gente vai se encontrar, a gente vai se aquilombar, né, de uma forma presencial, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui de novo e estabelecer um diálogo, né, com vocês, é sempre muito bom, lembrando que a formação, né, ela é vista a partir mesmo desse diálogo, né, então eu estou aqui para trazer algumas contribuições, né, de algumas leituras e estudos que eu tenho feito, e também aprender com vocês, né, lembrando que a gente não sabe de tudo, né, a gente parte de algumas perspectivas do que a gente vem estudando, mas a gente não sabe de tudo, então é um momento de construção também, né, então gratidão, é muito bom revê-los e revê-las. E agradecer também aos colegas, né, que estão aqui, Regina, Washington, que disponibilizaram aí o tempo para estar aqui hoje, né, acompanhando aí, colegas, né, de luta. Regina, desde lá da época da pós-graduação, né, Regina, tensionando também o espaço ali, né, do PPGED. O Washington eu conheci agora, acho que não tem 2 meses, mas a gente já se aquilombou também, né, o Washington, ele participou já de algumas atividades comigo, né, então ele contribuiu, então agradecer aí a gente vai fazendo essas parcerias, né, no nosso processo e na nossa caminhada. Então, como o Cleice falou, né, a proposta do debate, né, de hoje, do nosso diálogo, foi trazer a contribuição, né, do pensamento de Lélia Gonzalez e de Beatriz Nascimento para a interpretação do Brasil, né. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos, né, de obras das duas autoras para a gente compreender esse trabalho de interpretação do Brasil, né, e aí, mais lá para o final da minha fala, eu trago alguns questionamentos pensando a obra das duas autoras sobre a questão da militância e do trabalho acadêmico, né, tendo em vista que a gente é muito questionado nesses espaços que a gente vai ocupando, de que a gente não faz trabalho acadêmico, a gente está fazendo militância, né, enfim, então, lá mais para o final eu vou trazer aí alguns elementos para a gente pensar essas questões, né. Então, nesse primeiro momento, né, eu vou trazer aqui as contribuições de Lélia Gonzalez e depois, num segundo momento, de Beatriz Nascimento, e aí a gente vai ver que as duas autoras, elas dialogam muito, né, tem muitos elementos que a gente vai encontrar na obra das duas autoras para pensar essa interpretação do Brasil e essa outra lógica, né, partindo não de um viés da colonização. Nesse momento, né, que eu trago aí a Lélia Gonzalez como intérprete do Brasil, eu estou me baseando em um artigo, né, de Raquel Barreto, onde ela traz essa abordagem da contribuição de Lélia Gonzalez pensando a interpretação do Brasil, né, Raquel Barreto, inclusive, né, quem tiver interesse aí de ver mais um pouco, ela escreveu a dissertação dela de mestrado a partir da perspectiva do enegrecer o feminismo, né, utilizando aí as narrativas de Angela Davis e de Lélia Gonzalez, né, então, quem tiver interesse aí fica a dica, né. Então, é necessário, né, a gente compreender, eu trago que é necessário a gente compreender a importância da obra, né, de Lélia Gonzalez para a interpretação do Brasil, assim como também a obra de Beatriz Nascimento, né. Então, quando a gente pensa essa lógica, né, dos intérpretes, dos pensadores que se debruçaram acerca do pensamento, né, brasileiro, a gente observa que esses intérpretes, eles se baseiam em algumas questões, né, em como, por exemplo, o que é o Brasil, né, como se define essa identidade nacional e o que também singulariza uma nação, né. Então, sobretudo quem vem da área das ciências sociais, né, da área das humanidades, e quando estuda lá o pensamento social brasileiro, teorias do Brasil, né, a gente já sabe, assim, né, os nomes dos autores, né, que aparecem para a gente pensar essa interpretação do Brasil, né, então, dentro aí dessa perspectiva, esse perfil, né, dos pensadores que a gente vê nas ementas desses cursos, né, salvo com algumas exceções, né, mas pelo menos eu ainda não vi essas exceções, né, tanto na graduação como agora no doutorado, a gente sempre vê aí que são homens brancos, né,
E quando a gente traz esse questionamento, é necessário a gente destacar que a gente não está aqui falando, agora a gente vai jogar tudo fora, né? A gente não vai ler mais esses autores e agora a gente só vai colocar o povo preto para a gente ver a interpretação do Brasil. Não é isso, né? E por diversas vezes a gente é questionado disso, né? Então a gente vai jogar tudo fora e não vai mais ler esses autores. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está colocando é que é necessário a gente pensar, né, uma perspectiva dessa interpretação do Brasil através também da lógica de pensadores intelectuais negros e negras que têm sim contribuição, né? Eu já ouvi um professor falando que não tem contribuição, a gente não acha esses textos, muito de difícil acesso. Não, existem os textos, existem os livros, existe o pensamento desse povo, mas que por diversas vezes esses professores eles não estão abertos, né, para dialogar nessa perspectiva dessa diversidade, né? Então a gente não está questionando e nem deslegitimando essa produção desses intelectuais e desses pensadores brancos, né? Mas o que a gente está colocando é que é necessário a gente trazer uma reflexão, né, de que o racismo ele acaba naturalizando que essas pessoas brancas, e aí mais particularmente os homens brancos, eles são os únicos produtores de conhecimento válido, né? Então, nessa perspectiva, a produção intelectual de pessoas negras, e mais especificamente aqui no caso, né, já que eu estou trazendo duas autoras negras, de mulheres negras, acaba ficando fora do espaço acadêmico, né, para a gente pensar aí essa produção do conhecimento, né? Então, quando a gente fala de interpretação do Brasil, né, quais são os autores que a gente vê? Né, acaba englobando os autores como Gilberto Freire, né, com a questão da democracia racial, muito bem conhecida aí, sobretudo para quem vem da área das humanidades, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né, Darcy Ribeiro, Florestan, enfim, dentre outros aqui, só para citar alguns, né? Mas o que a gente observa é as ausências das contribuições das epistemologias negras para pensar a nossa formação, né? Então, quando a gente vê, né, a contribuição de Abdias do Nascimento, de Clóvis Moura, Lélia, Beatriz, Muniz Sodré, Guerreiro Ramos, Kabengele Munanga, esses autores não aparecem, né, autores e autoras não aparecem para elaborar essa interpretação do Brasil, né? Então, isso acaba invisibilizando uma interpretação do Brasil em uma perspectiva negra. E aí, sobretudo, quando a gente pensa no campo das ciências sociais, né, eu venho do campo das ciências sociais, as ciências sociais ela ainda está presa em uma visão ainda muito ligada ao colonialismo, né? Então, quando a gente traz esses questionamentos, a gente está justamente tensionando, né, e colocando, não, a gente tem autores, né, e autoras negras que trouxeram essa abordagem, que pensaram a interpretação do Brasil, inclusive por uma outra lógica que não é essa lógica aí baseada no colonialismo, né? Então, pensar Lélia Gonzalez como intérprete do Brasil é importante porque ela propõe uma outra perspectiva para a gente pensar essa realidade brasileira, né? E aí, o que tanto Lélia quanto Beatriz, elas colocam, né, que é retirar esses sujeitos negros das margens e posicionar esses sujeitos no centro da nação. Então, quais são as contribuições, né? E aí, Beatriz, ela é fantástica, né? Ela fala que não é a contribuição, né? É a participação, porque não foi contribuição, foi a participação do povo preto para o Brasil, né? E também de intelectuais negros para pensar o Brasil. E aí é necessário, então, né, a gente pensar no Brasil dentro de uma tradução epistemológica negra. E aí, para isso, tanto Lélia quanto Beatriz, elas colocam que é necessário a gente fazer uma releitura da nossa história, né? Então, Beatriz, ela é historiadora, e aí ela coloca que é necessário a gente olhar para os documentos historiográficos, né, e questionar esses documentos. Porque quem foi que escreveu esses documentos? Não foi o povo preto, né? Então, quando ela traz ali a perspectiva, Beatriz, né, traz a perspectiva do quilombo, então ela fala, né, quando a gente olha para esses documentos, como é que se traz o quilombo, né? Foram os pretos, fugitivos, revoltados, mas só que o quilombo, ele foi um espaço de elaboração, né, de construção, de política, de conhecimento, né, e não só nessa perspectiva aí, nessa égide, né, desses negros revoltados ou negros fugitivos, né? Então, é o que ela traz, né? Vamos olhar para os documentos, mas a gente tem que olhar com uma outra perspectiva, né? Com um olhar de reinterpretação e reelaboração, porque quem foi que escreveu esses documentos? E aí, né, nessa perspectiva aí de Lélia, é necessário a gente pensar e reelaborar essa história oficial, né? E aí ela destaca que, Lélia, né? Ela destaca que não é ressaltado, por exemplo, na história oficial,
que o primeiro Estado livre, né, de todo o continente americano, ele existiu no Brasil colonial. E ele existiu como uma forma de denúncia pelo sistema implementado pelos europeus, né, no período escravocrata, que foi a República Negra de Palmares, né, que durou aí um século, 100 anos, de 1595 a 1695, né, então ela fala isso, a história não conta, né, que esse primeiro Estado livre foi formado no nosso país, né, e foi o primeiro sistema livre de todo o continente americano, né, e também como uma denúncia aí a esse sistema colonial. E aí ela destaca que Palmares foi a primeira tentativa brasileira no sentido de uma criação de uma sociedade democrática e também de uma sociedade igualitária, né? E aí ela coloca que o Quilombo dos Palmares é o berço da nacionalidade brasileira. E para isso também ela traz a figura e a importância das mulheres, né, nesse processo de formação dos quilombos, né? Então, a imagem de Zumbi, né, é muito importante, mas também tem as mulheres, né, se a gente pensa a figura de Aqualtune, né, que foi a mãe de Zumbi, se a gente vê a figura de Dandara, né, a figura de Dandara, ela lutou contra a escravidão e ela também participou ativamente aí da resistência do Quilombo. E aí a gente pode pensar em outras, né, outras mulheres negras que também contribuíram nesses processos de tensionamento, tanto no período escravocrata, como também nos movimentos urbanos armados, né? Então, a gente tem a figura marcante, né, da Rainha Teresa de Benguela. Ela liderou o Quilombo do Quariterê no Mato Grosso. O Quilombo, né, do Quariterê lutou aí durante 20 anos, salvo engano, até 1770, né, contra o regime da escravocrata. E o Quilombo, ele tinha aí toda uma organização política, uma organização econômica, uma organização administrativa, e inclusive, né, no Quilombo já se dominava o uso e a comercialização de tecidos, né? Então é uma outra lógica que a gente não acessa, né, essas informações, e a gente não acessa a presença, né, e a figura dessas pessoas, negros e negras, no percurso da formação da história do Brasil, né? Então a gente vai acessar isso muito tardiamente, né? A gente passa aí pelo período da educação básica, e aí eu faço um destaque, né, que eu tenho pensado, e são algumas questões também que eu estou pensando aí para o doutorado, é que algumas movimentações, elas já estão acontecendo, né, não é do jeito que a gente quer, né, nem do jeito que a gente gostaria que tivesse realmente acontecendo, mas já existem algumas movimentações que estão acontecendo tanto no nível da educação básica, como também no nível superior, né, e sobretudo com a presença de pessoas negras, né, tanto na educação básica, e aí a gente pensa nos professores, né, e professoras, aí fruto também das ações afirmativas, que agora retornam para a educação básica com uma outra lógica, com uma outra perspectiva, e também no ambiente acadêmico, né, quando estudantes negros e negras acessam a universidade e apontam também para outros marcos, para outros caminhos, né, e isso traz uma desestabilidade ali também no ambiente acadêmico, que é um ambiente hegemonicamente branco, né? Então, se a gente pensa, né, a importância aqui do integrar, né, o trabalho que vocês vêm fazendo aí há uma década, né, o quanto também isso traz um tensionamento lá na universidade, né? Então a formação aqui, né, vítimas desses ataques, então são pessoas que não estão abertas para dialogar para a diversidade, para a equidade, para pensar nesses outros marcos civilizatórios. Então essas pessoas, elas querem justamente essa dominação, né, hegemônica de somente um grupo, de somente um tipo, né, de pessoas ocupando esse mesmo espaço, mas a senzala, né, a senzala, o quilombo, está ocupando os espaços e a gente está acessando e a gente também está tensionando, né? Então, se a gente pensa também a figura, né, da resistência negra nos movimentos urbanos, a revolta dos malês, né, com a presença de Luísa Maim, né, que participou tanto na revolta dos malês como também na Sabinada, né, onde Luísa Maim, ali, com sua sapiência, com sua inteligência, passava os bilhetes, né, em seus quitutes, trazendo estratégias, né, para a revolução e para o movimento. Então é isso, né, são essas pessoas, né, que fazem parte da construção da nossa história. E aí também a luta pela independência da Bahia, na figura de Maria Filipa, né, Maria Filipa, a independência da Bahia só acontece no ano seguinte, né, então aqui pra gente, a gente não comemora o dia 7 de setembro, né, porque
a Bahia só vai ser independente no ano seguinte, em 1823, né, no dia 2 de julho de 1823, então a nossa comemoração aqui é no 2 de julho, né, então se a gente pensa nessa figura de Maria Filipa, né, coordenando esse grupo, né, de pessoas para expulsar as tropas portuguesas do território baiano, né, do solo baiano, e aí sim a Bahia se torna independente, é uma outra mulher, né, potente que contribui aí para essa história. Então é isso que Lélia está trazendo, né, a gente pensar essa interpretação do Brasil, né, e pensar também o posicionamento desses sujeitos negros para a construção da nação, né, então é tirar esses sujeitos dessa margem, que essa história coloca esses sujeitos na margem, né, não é porque nós não estamos, é porque nos colocaram lá, né, dentro dessa perspectiva de produção do conhecimento, e trazer esses sujeitos para o centro e falar, olha, nós contribuímos, né, nós estamos fazendo história o tempo todo, mas essa história, ela não é contada. Então, é de suma importância a gente pensar, né, nessa ressignificação dessa experiência colonial, apresentando essas referências, né, e essas epistemologias também negras para a gente pensar esse processo de construção e pensar os quilombos, pensar as rebeliões, né, e pensar também nas estratégias pós-abolição, né, que é o que a gente vem aí fazendo, resistindo, ocupando, tanto lá no período escravocrata como pós, né, esse período escravocrata. Então, essa obra de Lélia, né, a obra de Lélia, ela traz uma contestação a dois grandes pressupostos da formação nacional, que é a questão da democracia racial, né, muito difundido na obra de Gilberto Freire, e também a miscigenação, né, que acaba sendo aí difundida nessa história oficial. E aí o que Lélia coloca, né, ela coloca que essa interpretação que ela traz diverge da forma romantizada que Gilberto Freire traz, onde dentro dessa perspectiva dessa narrativa oficial, a miscigenação, ela havia ocorrido de uma forma harmônica, né? Então, é como se essa miscigenação fosse uma coisa harmônica, né? Aquela questão de negros, brancos, indígenas, né? Tudo muito bem aqui. Mas só que não é isso, né? Ela coloca que essa miscigenação foi fruto de estupro, né? De violências sofridas por mulheres negras e também por mulheres indígenas, né? Então, o que Lélia está trazendo aí é uma denúncia sobre o ponto de vista, da violência sexual, né? Então, ela está trazendo uma denúncia aí. E aí ela traz a figura da mucama, né? Então, qual é essa figura da mucama que é difundida aí nessa história oficial, né? Essa mucama, ela coloca, né, a violência também que foi imposta sobre essa figura da mucama, onde a tarefa dessa mulher, dessa mucama, dessa mulher negra, era trazer um bom andamento da casa, né? Então, ela era responsável por fazer esses trabalhos domésticos e também amamentar, né, os filhos da sinhazinha. E ela também contava, né, para além disso, com as investidas sexuais dos senhores brancos, né, e que muitas vezes também convidavam os parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as mucamas mais atraentes, né? Então, essa miscigenação, né, tranquila, de uma forma harmoniosa, cai por terra, né? Então, é essa interpretação que Lélia está trazendo, é uma interpretação sobre uma outra ótica, né, sobre uma outra perspectiva. Entender também a importância, né, desse trabalho de Lélia para pensar, se a gente coloca o feminismo, né, para pensar esse feminismo, então é uma coisa que ela tensiona muito, que é o esquecimento por parte do feminismo hegemônico sobre a questão racial, né? Então, ela coloca que esse feminismo hegemônico, ele se concentra em uma perspectiva de mundo eurocentrada, né, e neocolonialista da realidade, e essa ótica, ela acaba suprimindo a humanidade das pessoas negras, né, das mulheres negras, e também impede que a gente seja sujeitos de direitos, né, sujeitos e donos também do nosso próprio discurso e da nossa própria história. Então, é isso que ela está colocando, né, que ela era um incômodo, né, dentro do feminismo, né, do movimento feminista, porque ela estava trazendo essa ótica, né, das amefricanas, né, então ela traz essa questão aí das amefricanas, né, das mulheres amefricanas, que inclusive tem uma outra lógica para pensar a construção social, né, então
ela coloca que dentro dessa perspectiva hegemônica, a mulher negra, ela é vista sobre duas perspectivas, né, ou como a doméstica, ou então como a mulata, onde esse corpo dessa mulher é um corpo hipersexualizado, onde essa mulher, ela é vista como atraente, né, aqui corresponde aos desejos sexuais, né, desses homens brancos, dos senhores, e por aí vai. E aí ela traz esse questionamento, né, desses mitos aí difundido na obra de Freire, e também essa questão aí da sexualidade, né, da hipersexualidade da mulher negra, e se a gente pensa também, né, dos corpos dos homens negros, né, onde esses homens eles são colocados como fortes, como viris, né, como aqueles homens que correspondem aos prazeres sexuais, né, de mulheres brancas, enfim. Então, são essas imagens aí, né, a gente pode colocar que são essas imagens de controle que são imputadas aí sobre os corpos das mulheres negras, né, já que a gente está falando aqui dessas mulheres, né, da contribuição dessas mulheres. E aí, eu lembro de Carla Cotirene, né, que é uma autora aqui baiana. E aí Carla Cotirene, ela destaca que não se espera de pessoas retintas a intelectualidade, né? Então, quando se vê uma mulher negra, não se espera que essa mulher negra ela seja uma intelectual, uma produtora de conhecimento, porque dentro dessa lógica colonialista, né, escravocrata, se construiu que o corpo dessa mulher negra é um corpo para o serviço, né? Ela está ali para servir. E aí é uma questão que a gente vai ver logo mais com Beatriz Nascimento, né, que Beatriz Nascimento destaca, não é a questão de classe, né, o problema aqui do Brasil não é uma questão de classe, que muitas pessoas colocavam que era uma questão de classe, não é questão de classe, porque se o capitalismo, né, se essa divisão de classes acabar hoje, o racismo não acaba, o racismo vai continuar. E se a gente pensa também de pessoas negras que ascendem social e economicamente, esse racismo continua acompanhando essas pessoas, né? Então, não é uma questão de classe, é uma questão de raça, né? A gente tem que pautar aí essa questão de raça. E aí é isso que Carla Cotirene coloca, né? Então, não espera de nós a intelectualidade. Mas aí ela destaca, né? Só que a gente não está só na cozinha, né? Nós fomos para a rua fazer quilombagem, né? Junto com os nossos. Então, isso também é um conhecimento ancestral, né? Então, os nossos e as nossas, historicamente, fizeram quilombagem, resistiram, né, lutaram, e a gente segue nessa luta também, né? E também nós estamos nas universidades, né? Nós estamos chegando nas universidades, a gente chega, a gente puxa quem ainda não chegou, né? E a gente está também produzindo conhecimento, né? E isso gera um incômodo, né? E gerou hoje também, né? Então, que bom, né? Como o Washington falou, se gerou incômodo é porque está dando certo. Então, é necessário a gente pensar, né, a importância da mulher negra nesse processo de transformação social, né, que é o que Lélia Gonzalez vai pautar. Ela destaca que as mulheres americanas, né, da chamada América Latina, né, porque ela traz aí a questão do América Latina, né, tirando o T e colocando o D, questionando justamente essa latinidade, né. Então, ela coloca que essas mulheres americanas dessa América Latina, e mais especificamente aí trazendo, né, para o nosso país, o Brasil, nós somos herdeiras de uma cultura ancestral, né? Então, nós sabemos muito mais de solidariedade do que de competição e de coletivismo, né, do que de individualismo. E aí, se a gente pensa, né, nesses espaços, nos espaços periféricos, né, nos espaços afrodiaspóricos, é justamente isso, né? Então, se a gente pensa nos espaços das periferias, né, o que as pessoas negras fazem para ajudar uma pessoa que está ali necessitando, né, quando pessoas negras chegam na política, né, chegam nos espaços de produção do conhecimento, então muda essa lógica, né, porque a nossa lógica é uma outra lógica, né, essa lógica do coletivismo, né, e não desse individualismo. E aí ela destaca que há muito que a gente aprender e refletir com as mulheres que do abismo do seu anonimato têm dado provas de sabedoria, né? Então, mesmo diante de toda a violência, né, de todas as questões que nós enfrentamos, e também não estou aqui romantizando, bom seria se a gente pudesse viver, né, e não somente sobreviver, se a gente pudesse existir de fato nos espaços e não ser atravessadas por tantas violências, né? Então, bom seria, então não estou aqui romantizando, mas, mesmo em meio a tudo isso, a gente tem dado, né, provas de sabedoria e a gente tem resistido historicamente, né? Então, e aí eu lembro de uma entrevista, né, que Márcia,
acho que é Márcia, até anotei o nome dela aqui, Flávia Oliveira, ela fez uma entrevista no Entre Linhas, lá no canal de Silvio de Almeida, né, e aí ela fala que ela é uma grande devota do útero das mulheres negras, né, porque mesmo o Estado nos matando, mesmo nos violentando, essas mulheres negras escolhem parir, né, elas escolhem colocar pessoas negras no mundo, né, então isso é um ato de resistência, né, um ato também de muita coragem. Então o Estado está nos matando, mas nem por isso, né, essas mulheres negras deixam de colocar pessoas pretas no mundo, né, então ela destaca isso, que ela é uma grande devota do útero da mulher negra, né, pensando justamente nessa resistência, né, e nesse abismo que é criado nesse processo de estrutura de formação social, e mesmo assim a gente tensiona os espaços, a gente constrói, a gente enfrenta, a gente vai, né, a gente puxa outras pessoas também que ainda não conseguiram chegar. Né? Então, pensar nesses elementos aí para a gente compreender essa importância de Lélia, né, para a formação, né, do pensamento brasileiro. E aí, agora, no segundo momento, eu trago aí alguns elementos da obra de Beatriz Nascimento, né? E aí, Beatriz Nascimento, assim como Lélia também, né, elas são maravilhosas, são fantásticas. E aí tem até um vídeo, né, no YouTube do documentário Ori, né, de Beatriz Nascimento, que ela coloca que quando ela chegou na universidade, né, a coisa que mais impressionava ela, que mais chocava ela, era o eterno olhar do negro sobre o escravo, né? Então era como se o negro ele só fosse o escravo, né? Então ela diz que isso chocava muito ela. E aí ela diz que era como se a gente não tivesse existido, né? Que a gente somente tivesse existido como uma mão de obra, né? A mão de obra na fazenda, na mineração, né? Para cana de açúcar, como se só fosse isso. Né? Então, Beatriz Nascimento, ela traz essa outra lógica também para a gente pensar essa estrutura e formação do Brasil, né? Então, e aí, durante a obra, né, quando a gente se aproxima da obra de Beatriz Nascimento, a gente observa que os estudos dela sempre estavam pautados, né, nas questões de pessoas negras, pensando a formação do Brasil. E aí ela destaca, né, que ela fala, né, isso assim, se relacionando às pessoas brancas, ela fala assim: aceite, né, que vocês, pessoas brancas, fazem parte de nós, né? Então não tem para onde vocês correrem, para onde vocês olharem, né? Através do nosso conhecimento, do nosso estilo de vida, da cultura, os brancos, aí ela destaca, né, os brancos foram alimentados por nós, né, por mulheres negras. Então, por que esse povo também está aqui hoje, né, por conta da presença de pessoas negras, né? Então, ela fala: aceite, é tipo, aceite que dói menos, né? Aceite que vocês também fazem parte de nós, né? Então, é interessante, né, a gente ver essa perspectiva aí da obra de Beatriz. Então, o último livro, né, que saiu de Beatriz, que é uma história feita por muitas mãos, organizado por Alex Hatz, né, que é também um estudioso da obra de Beatriz Nascimento, ele destaca lá na introdução do livro que desde os primeiros textos publicados, né, de Beatriz, ela aborda os temas sobre a questão da mulher negra, e ela também faz ali aquela conexão que a gente pode pensar na questão da interseccionalidade hoje, né? Que é pensar a raça, a classe e o gênero. Então, antes mesmo, né, do gênero ser um dos estudos correntes no ativismo feminista, Beatriz já trazia essa questão do gênero, né? Então, a gente está falando aqui, Beatriz estava escrevendo na década de 70, né, década de 80. Então, ela já trazia isso, né? Coisas que a gente vai ver depois lá, né, nas autoras norte-americanas, e por diversas vezes a gente acessa esse feminismo negro, né, através da obra de autoras norte-americanas, e só que isso também tem mudado, né? Essas últimas produções que têm sido feitas, de Lélia, de Beatriz, de Sueli Carneiro também, então tem contribuído muito para a gente pensar essa outra lógica também a partir do feminismo negro. E são elementos, né, que já apareciam ali na obra de Beatriz Nascimento lá na década de 70, 80, né? Então, ela cunha também dois termos, né, que é a questão da transmigração e da transatlanticidade, né? O que quer dizer isso? Ela destaca que a civilização africana e também a civilização americana é um grande transatlântico, né? Então, foi esse transatlântico que fez com que os conhecimentos, a tecnologia, né, a produção, a intelectualidade do povo preto de África viesse aqui para as Américas, e aí através de todo o processo escravocrata que a gente já sabe, né, o processo violento que foi o processo escravocrata.
E aí foi através desse transatlântico, né, que foi transportado para as Américas um tipo de vida que era africana, né? Então, o estilo de vida, a cultura, e tudo isso não é mencionado nos documentos, né? Então, é o que ela destaca. E ela, como historiadora, ela fala, é necessário fazer uma crítica severa aos documentos, porque os documentos oficiais, eles não vão trazer essas questões, né? Então, ela está propondo, ela está tensionando e propondo também uma outra perspectiva, uma releitura da história, né? Então, se a gente pensa, e aí Alex Hatz, ele destaca, né? Se a gente pensa no campo da história e da historiografia, Beatriz Nascimento, ela era provavelmente a única mulher negra que estudava escravidão ali naquele período, né, 70, 80. Ela era provavelmente a única mulher, né, que fazia esses estudos. E aí ele coloca, se a gente pensa os núcleos de estudos do Rio de Janeiro e São Paulo, havia apenas homens brancos, né, pensando aí a questão da escravidão, e pouquíssimas pessoas negras como pesquisadoras, né? Então, Beatriz Nascimento, enquanto mulher preta, né, ela também ela traz essa questão ali também de uma forma, se a gente for pensar, né, de uma forma meio que inédita, né, porque uma mulher negra pensando a questão da escravidão e pensando a questão da escravidão por uma outra perspectiva, né? Então, as produções dela também se relacionam com o pensamento negro-africano e descolonizador, né? Antes mesmo da gente desses termos, né, de descolonizar, decolonização, antes mesmo disso, Beatriz já apontava ali alguns elementos para essa perspectiva decolonial, né, para essa perspectiva, ela elaborava uma crítica contra o colonialismo, antes mesmo desses termos, né, que estão tão em vogas hoje, serem elaborados, né? Então ela já traz ali na sua obra alguns elementos para a gente pensar isso. Então ela vai elaborar uma crítica, né, a esse colonialismo, a essa perspectiva dessa história, né, colonizadora, e isso ela pode ser, é o que Alex Hatz coloca, né, que ela pode ser colocada ali no patamar, né, de ativistas intelectuais como Fanon, Aimé Césaire, né, Steve Biko, Angela Davis. Se a gente for pensar autores e autoras aqui do Brasil, né, juntamente com Abdias, com Guerreiro, com Clóvis Moura, né, Lélia Gonzalez, então ela faz parte aí, né, desse arcabouço teórico e epistemológico negro. Então, uma outra questão também, né, que é necessária a gente destacar, e que por diversas vezes, tanto a obra de Beatriz, de Lélia, assim como de autores e autoras negros, é colocado somente a partir da perspectiva do ativismo, né? Não que isso não seja importante, é importante, obviamente. Mas só que eles não exerceram essa produção. Clay, você me fala aí, viu, se tiver o horário e tal, que eu tô aqui falando e... Tá tranquilo? Tá tranquilo, a gente tem geralmente até às 9 horas, então ali 8h30 para dialogar com o pessoal, as perguntas. Pronto, então tá. Então, a gente compreender, né, as obras desses intelectuais negros e negras, não apenas a partir da perspectiva do ativismo, né, mas pensar também esses autores como intelectuais, né? Então, a Beatriz Nascimento, além do ativismo, ela também desenvolveu uma obra intelectual. Ela é forjada, né, no movimento negro, e ela é uma pensadora que elabora uma produção intelectual, né, do Brasil, e suas inter-relações também com a Europa e com a África. Então ela viaja, né, para a África também para fazer esse resgate, né, e entender as contribuições, né, do povo em África aqui para o Brasil, e ela elabora uma crítica à colonização. Né? Então, se a gente pensa essa obra de Beatriz, ela está afinada ali com os processos de descolonização, né? E também contra um colonialismo cultural. Né? Então, é pensar justamente essa obra e a importância, né, da obra e essa perspectiva que as autoras trazem. A gente pensar também, né, nesse questionamento do racismo, né, e dos seus efeitos. Então, ela traz também essa questão aí desse mito, né, da democracia racial, onde as condições de vida da população preta, né, e a participação do povo preto na história do país ganha outras elaborações a partir da perspectiva da escrita de mulheres negras, né? Então, é a gente pensar essa construção por uma outra lógica, né, por uma lógica que aqueles autores, né, aqueles cânones lá do pensamento brasileiro não trazem. Né? Então, essa elaboração da escrita das mulheres negras para pensar o Brasil aponta aí para uma outra construção, né, de conhecimento.
E aí, na academia, a gente tem que lidar com o quê? Com a nossa desqualificação, né, do saber militante frente ao saber acadêmico, ao saber intelectual. E isso também acaba deslegitimando nossas produções, né? Então, pensar, né, que quando fala, né, você não está fazendo pesquisa, né, você está fazendo militância, é justamente uma desqualificação, né, desse saber militante. E aí eu questiono, né, então, se não for a gente que for militar, quem é que vai ser, né? Então, se não for a gente que vai militar por nossas pautas, quem é que vai militar, né? Então, mas a gente também traz nessa produção esse saber acadêmico, esse saber intelectual. Então, quando a gente olha para a obra de Beatriz, né, de Lélia, elas não se desvincularam, né, do ativismo, né, da militância. Não, elas utilizaram essas elaborações para pensar também essa produção acadêmica, essa produção intelectual. E aí, Beatriz, ela está reivindicando uma história, né, do homem negro. Tem até um artigo, né, dela, um texto que ela fala por uma história do homem negro, né? Então, justamente tensionar, né, e tirar esses sujeitos da margem que, a partir dessa construção colonialista, colocou esses sujeitos na margem e trazer esses sujeitos para os centros, né? Então, ela questiona que nunca houve uma tentativa séria de nos estudar, né? Então, nunca houve essa tentativa séria. Uma outra questão que ela destaca também é que, para pensar essa questão racial aqui no nosso país, houve uma importação dos conceitos de fora para analisar a questão do negro aqui, né? Só que aí ela coloca que nós temos as nossas especificidades, né? Então, apesar da gente ter algumas aproximações, mas a gente também tem as especificidades. Não é a mesma coisa o racismo no Brasil do racismo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem as especificidades. Não dá para importar esses conceitos e falar, não, vamos analisar aqui a partir desses conceitos de fora, né? Então, é uma outra questão aí que ela tensiona. É necessário um trabalho que leve em conta não apenas as questões socioeconômicas, né, mas também as questões raciais, né? Então, é o que ela está falando, não é só uma questão de classe, né, é uma questão de raça. Resolvendo o problema da classe não resolve a questão do racismo, né? O racismo, ele continua. Essas pessoas negras, mesmo ascendendo, elas vão ser questionadas, né? Então, por que você está com essa bicicleta, né? Você roubou a bicicleta, você roubou o celular, ou você está na universidade e acha que você é a pessoa que está ali para servir, né? Então, assim, não resolve, né? A questão socioeconômica não resolve. O racismo, ele nos acompanha. E se a gente pensa, né, também o racismo na produção dessas mulheres, né, porque a gente não vê essas intelectuais nas ementas de disciplinas, elas serem estudadas, né, e sua intelectualidade serem colocadas, né, para os estudantes, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente pensar. Então, isso também é uma faceta do racismo, né, esse apagamento da produção de pessoas negras. O racismo, ele é tão forte que ele também pode se apresentar de uma forma aberta, né, uma questão que ela coloca, que esse racismo ele pode se apresentar de uma forma aberta e também de uma forma sutil, né, inclusive em situações de cunho afetivo, né, então é o tempo todo, é para todo lado, né, então mesmo às vezes em lugares onde você se sente mais confortável de serem pessoas que você gosta, isso não impede que aquelas pessoas também possam cometer algum ato, né, de racismo com você, né, então, isso, né, então, e aí é uma questão que ela coloca, né, isso é perturbador porque as agressões, essa agressão do racismo vem de todas as formas, e aí ela coloca, é impossível a gente estar 24 horas preparados e preparadas para lidar constantemente com essas formas de agressão, né, e aí ela traz duas questões, né, que ela fala que marcaram a vida dela, que uma foi no período escolar, né? E outra foi um racismo que ela sofreu de um intelectual branco. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler esses dois trechos, né? Que ela traz essas duas experiências, né? Tanto do racismo escolar quanto o racismo do intelectual branco. Esses relatos estão, né, nesse livro, Uma História Feita por Muitas Mãos, organizado por Alex Hatz. E aí ela diz assim: um dos fatos que mais, no primeiro, né, o racismo no período escolar. Um dos fatos que mais marcaram o meu período escolar e minha formação posterior foi quando um professor de geografia, discorrendo sobre a etnia brasileira, baseando-se na teoria do lusotropicalismo de Gilberto Freire, disse: o Rio de Janeiro era, no início do século, uma sociedade impossível de se viver. Só tinha pretos.
Adiante, comparando a questão racial dos Estados Unidos com o Brasil, né, o professor destaca: no Brasil não existe racismo, porque a miscigenação sempre existiu e continuará existindo. Não vamos ter conflitos porque o negro tende a desaparecer, né? Então, mesmo ela estando ali, né, no ensino primário, ela fala que foi uma coisa que chocou ela, né? Foi um impacto muito forte. Então, mesmo ali, naquele momento, ela não tendo muitas elaborações para questionar, mas foi um fato que marcou, né? Inclusive, ela traz esse relato nesse texto dela, né? Porque foi uma coisa que marcou. E a outra situação foi a situação desse intelectual branco, né? Onde ela diz assim: uma das piores agressões que sofri nesse nível foi a partir de um intelectual branco. Disse-me ele que era mais preto do que eu por ter escrito um trabalho sobre religião afro-brasileira, enquanto eu não usava o cabelo afro e nem frequentava o candomblé. Acham eles que por frequentar o candomblé, fazer músicas que falam sobre nossa alegria, sabedoria e outros estereótipos, podem também subtrair a nossa identidade racial. Se um jovem louro, burguês, intelectual, brilhantíssimo, após alguns anos de estudo de uma de nossas manifestações culturais, chegar à conclusão de que é mais preto do que eu, o que eu sou? Nas ruas, as pessoas me agridem das mais diversas formas. No meu interior, há um recalcamento das aspirações mais simples. Em contato com outras pessoas, tenho que dar praticamente todo o meu currículo para ser um pouquinho respeitada. Né? Então, são essas duas experiências que ela coloca, né, que ela traz, que esse racismo ele está em todas as partes. Né? Então, pelo fato do intelectual branco ter estudado candomblé, né, religião afro e tudo mais, ele se achava mais negro do que ela, porque ela não tinha o cabelo dela crespo, né? E porque ela não era de uma religião afro-brasileira, né? Então, como assim? Então, ela fala, né? Se eu não sou negra, né? Como é que eu não sou negra? Se eu saio na rua e as pessoas me apontam, as pessoas me ridicularizam, né? O racismo atravessa a minha vida o tempo todo, né? Então, é esse questionamento aí que ela traz, né? Essas manifestações preconceituosas, ela destaca, né? Elas são tão fortes que repercute na nossa história, na intelectualidade, nos poetas. Nós somos tratados como se ainda nós estivéssemos sobre essa ótica da escravidão, e aí basta a gente pensar, né, nessas novelas que retratam esse período, Washington, exatamente, o lugar do negro, né? Que retratam esse período colonial, né, como os pretos, os negros escravizados são colocados, né, então dá para a gente pensar e refletir sobre isso, né. Na literatura, esses homens, eles são representados como criados domésticos, né, então ela coloca que os homens, eles são representados como criados domésticos, como trabalhadores braçais e como homens fortes. E as mulheres, elas são colocadas no papel aí da concubina, né, daquela mulher que está pronta para servir lá, como Lélia Gonzalez coloca, tanto nos serviços domésticos, como também nos serviços, na questão sexual, né, nos prazeres sexuais. E aí ela destaca que essas teorias, elas são distanciadas da nossa realidade, porque elas não contam, de fato, a história, né? Essa história oficial, de fato, ela não conta as experiências de pessoas negras, né? Então é por isso que ela coloca, né, por uma história do negro, né, brasileiro. A gente deve, então, fazer, né, ela destaca que a gente deve fazer a nossa história, a gente deve buscar nós mesmos, buscar quem nós somos, então é fazer aquela questão lá, né, se a gente pensa na Sankofa, né, é esse resgate, a gente olhar para trás, saber quem nós somos, né, reconhecer essa nossa ancestralidade, a nossa história, e também estudar e não negar a nossa identidade, né? Então é uma questão que ela coloca também, é necessário a gente estudar, saber quem nós somos, né? Saber que a gente também pensa muito por uma lógica dessa dominação, né? Porque isso nos foi imputado, nos foi colocado, mas é necessário a gente estudar e não negar a nossa identidade. E aí deixa eu só pegar aqui que eu trouxe uma citação dela, onde ela diz assim: em um país onde o conceito de raça está embasado na cor, quando um branco diz que é mais preto, né, trata-se de mais uma manifestação racista bastante sofisticada, né? Então, lembrando lá a questão do intelectual negro, né? Então, se uma pessoa branca se acha mais negra do que uma pessoa negra pelo fato dela utilizar o cabelo de uma determinada forma, ou
né, de ela estudar a questão do negro, ou ser do candomblé, né, então ela fala que isso é mais uma faceta do racismo, né, mais uma manifestação racista bastante sofisticada. Não que pessoas brancas não devam estar atentas, né, não devam discutir, não é isso, né, que Beatriz está colocando, né, mas é importante também, né, que as pessoas, a luta antirracista não é uma pauta somente de pessoas pretas, né, mas é uma pauta de pessoas que pensam nessa perspectiva de uma educação para a equidade. Alguém ia falar alguma coisa? Ou foi impressão? Acho que não, né? Acho que foi eu que deu um eco aqui, eu pensei que era alguém. E aí ela coloca, né, que é impossível a gente estar esse tempo todo, 24 horas, né, armado e tudo mais, porque às vezes você só está querendo existir ali no espaço e quando vê você está sofrendo ali alguma agressão, né, alguma situação racista, e por diversas vezes a gente também se sente culpado quando a gente não reage, né, você fala, poxa, eu devia ter reagido, eu devia ter falado, mas só que às vezes também isso nos pega de surpresa, né, mesmo sabendo que esse racismo nos acompanha, mas às vezes você só quer existir ali naquele espaço, né. E aí uma questão que ela traz, que eu acho muito interessante, é que quando a gente é agredido e a gente reage a essa agressão, esses agressores, eles recorrem à lógica da integração racial, né? Então, as pessoas nunca pedem desculpa, não é desculpa, né? Realmente, né? Deixa eu parar aqui, ouvir, né? Ver o que a outra pessoa está falando e aprender com essa pessoa, né? E aí essas pessoas recorrem, porque eu tenho um amigo preto, né? Porque minha mãe é preta, né? Porque eu já ouvi, né? Um professor falando, eu aprendi muito com Beatriz Nascimento, eu conheci Beatriz Nascimento, sim, mas isso não impede que você seja racista, né? Então, assim, uma coisa não justifica a outra, você pode ter convivido com Beatriz, com Lélia, mas se nas suas práticas, no seu cotidiano, você continua com essas práticas racistas, tem um problema e você tem que refletir sobre isso, né? Então, eles não refletem. Eles apontam, né, essa conexão que ele tem com pessoas pretas, mas não refletem sobre o ato deles, né? Tenho algumas experiências aí para contar, mas tinha que ser no stand-by, né, de processos aí de pós-graduação. Então, ela tece também, né, as críticas às elites acadêmicas, né, que pautavam a questão negra, em termos de classe e não de raça, né? Então ela traz essa crítica também às elites acadêmicas, e ela propõe uma história do negro no Brasil, né? Algo que não estava ali presente na teoria das elites acadêmicas no período, né? Então Beatriz, ela é realmente, né, muito, muito fantástica, né? Sempre tem esses casos, né, Ediele? Mas aí tinha que ser no stand-by, né? Enfim. Processos de relações de poder ainda, né, que a gente não pode expor ainda assim publicamente, mas enfim. Então é necessário a gente entender, né, que na sociedade brasileira ela coloca que um elemento importantíssimo para a gente entender a história da formação brasileira é o elemento do negro brasileiro, né, esse elemento, o negro brasileiro. Então, por o negro brasileiro não pertencer às camadas mais altas da população, né? E também esse acesso, né, aos círculos que são considerados cultos da formação da construção da história, então isso invisibiliza, né, as produções de pessoas negras. E também pelo fato de que o racismo acaba projetando e colocando sujeitos negros à margem, né? Então, quando ela traz essa questão por uma história do negro brasileiro, ela, assim como Lélia Gonzalez, está pensando nesse deslocamento, né? De tirar esses sujeitos da margem dessa formação histórica e colocar esses sujeitos na centralidade, né? E aí é o que ela fala, não é contribuição, é participação do povo negro, né? Porque esse povo participou da história do Brasil. Deixa eu ver aqui. Sim, aí uma outra questão que ela coloca também é que para todo canto que o povo branco olhar, né, que as pessoas brancas olharem, essas pessoas irão se deparar com o espectro
daquele que escravizou e colonizou. Então, não tem para onde correr. Onde essas pessoas brancas olharem, né, mesmo elas reivindicando a sua branquitude, a sua superioridade, para onde elas olharem, o espectro, né, da população negra, do povo negro, daquele povo que foi escravizado, né, que foi corrompido, que foi violentado, esses elementos estarão presentes, né, seja na cultura, no legado, no conhecimento, nas produções, né. E aí, pensando, né, nisso que Beatriz coloca, eu vou deixar aqui para vocês um link de uma música, não sei se vocês conhecem o cantor Tiago Eunino. E quem não conhece, eu sugiro, né, que conheça, que ele é fantástico, e mais especificamente essa música dele, né, que é o Livro da Selva, né, então dá para a gente pensar, e ele tem uma outra música também muito boa, Pedagoginga, que dá para a gente pensar essa questão aqui que Beatriz está colocando, né, então vocês querem nos matar, mas a gente está aqui resistindo, né, vocês invadem a live, mas a gente vai fazer, né, a nossa formação assim mesmo, a gente vai continuar. Não, Getúlio, aí cantar, se eu cantar aqui, o povo corre, né? Aí não dá. Então, Beatriz, ela está colocando, né, que o Ocidente branco, ele, com o seu dinheiro, com as suas armas, com sua ciência, com sua moral e com sua estética, acaba produzindo em nós ideais, né, ideais de pureza, de beleza, de virilidade, né, de fortaleza, e eles inculcam esse conceito em nós, né, então está impregnado na nossa cultura essa visão ocidental, né, então, e aí ela fala que é necessário a gente ter a consciência de nós, né, de quem nós somos, e a gente só pode pensar nessa perspectiva a partir do momento que a gente tem consciência desse pensamento do dominador, né, então é imprescindível a gente saber quem nós somos. E aí, né, como eu falei, ela destaca que nós não somos contribuintes, né, e nem vítimas dessa formação do processo social, mas nós somos participantes, né. Então, só destacando aqui uma outra frase dela, né, deixa eu pegar aqui, onde ela diz assim, que tudo que foi dito ao nosso respeito deve ser reexaminado, mas sob o ponto de vista de nossas aspirações e de nossas necessidades. Então, é necessário a gente pensar nessa revisão histórica, na revisão dos documentos, mas também pensar aí a partir da perspectiva das nossas necessidades. Como a questão de gênero, né, e da mulher negra também estava presente aí, permeando a obra de Beatriz, né, ela faz essa correlação entre raça, sexo, e gênero, né, e classe, e também entre a questão da discriminação racial, sexual e a hierarquia social. Ela traz a figura da mulher branca, né, onde essa mulher branca, dentro dessa perspectiva colonial, ela é vista, né, como essa mulher branca, ela é vista como o papel da esposa, né, a esposa do homem branco, a mãe de seus filhos, dos seus descendentes, né, é aquela procriadora que vai continuar com que vai colocar os seus descendentes no mundo e que vai continuar, né, com o império dos brancos, e é essa mulher também, a mulher branca, que vai receber o carinho e o respeito. Em contrapartida, as mulheres negras, os corpos das mulheres negras é visto como produtora, né, como produtora de mão de obra, porque os filhos, né, que foram gerados a partir do estupro colonial, eles não são vistos como os descendentes, né, as pessoas que vão receber as heranças, né, então esses filhos, né, a partir do estupro, eles não vão ser vistos nem como pessoas, na verdade, né. Então, essa mulher negra, ela é vista, né, como esse corpo do servir, e aí ela destaca também que tanto o homem quanto a mulher negra foram um suporte para a instituição escravocrata, mas aí a experiência da mulher negra vai ter uma especificidade, porque é sobre essa mulher negra que vai recair a dominação senhorial, né? Então, ela destaca aí essa herança, né, escravocrata, ela sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher negra, né? Então, ela destaca que o papel da mulher negra trabalhadora não muda muito nisso, né? Então, Beatriz está aqui escrevendo lá na década de 70. E aí, se a gente pensa hoje, né, 2021, século 21, o que mudou, né, dessas relações de trabalho do período escravocrata para hoje, né? Então, eu lembro, né, quando ela coloca isso, eu lembro do caso que talvez é que vocês devam conhecer, de Madalena Gordiano, né? Foi um caso que repercutiu bastante o ano passado nas redes, né? Enfim, alguns programas de televisão,
que era uma mulher negra, né, que foi encontrada ali em situação análoga à escravidão em Minas Gerais, né, e ela era vista ali como uma propriedade da família, né, passou do pai para o filho, então ela não tinha direitos nenhum garantidos, né, então, pensando nisso que Beatriz Nascimento coloca, né, dessa perpetuação, né, dessas relações da escravocracia que se perpetuam, a gente vê que isso ainda é presente, né? A gente não está falando lá de 50, 100 anos atrás, né? Logo após o período escravocrata, a gente está falando do ano passado. Inclusive, depois, né, da informação ali que saiu de Madalena, surgiram outros casos também de mulheres, né, trabalhadoras domésticas, que foram encontradas também nesse mesmo regime, né, sem nenhum direito garantido. E aí Madalena, ela trouxe uma frase, né, muito forte, né, em uma das entrevistas dela, que ela diz, eu não podia sonhar, né, então, assim, é uma violência, né, muito forte que recai sobre o corpo dessas mulheres, né, então, das mulheres negras. Então, são essas experiências da escravocracia que ainda está presente nas nossas relações cotidianas, né. E aí uma outra citação aqui de Beatriz, né, onde ela diz assim, que a exploração sexual de que a mulher negra foi vítima por parte dos senhores, determinada principalmente pela moral cristã portuguesa, fez com que a liberação sexual masculina recaísse sobre as mulheres negras, né, sobre os corpos das mulheres negras. Então, se as mulheres brancas elas eram vistas como aquelas que recebiam carinho, né, que era mãe dos descendentes, então era sobre, que era vista também como respeito, né, era com as mulheres brancas que esses senhores iriam satisfazer os seus desejos sexuais, né, que iam fazer essa liberação sexual masculina, né, então isso também é muito pesado, né. Então, já partindo aqui para as considerações finais, né, para a gente abrir aqui para o diálogo, eu trago que essas mulheres, né, a escrita dessas mulheres negras apontam para outros marcos civilizatórios, né, e contribuem também para a gente pensar essa interpretação do Brasil por uma outra lógica, por um outro viés. Se nós estamos comprometidos e comprometidas com um projeto de transformação social, a gente não pode ser conveniente com posturas e ideologias de exclusão, né, e aí é isso que essas pessoas que invadem, né, a live aí, que não estão abertas para o diálogo, para uma outra perspectiva do conhecimento, eles não estão abertos para dialogar para a equidade, né? E aí Getúlio traz aqui a frase, né, de Gilberto Freire, onde que era a branca para casar, né, a morena para fornicar e a negra para trabalhar, né, exatamente, é aquela questão, né, da democracia racial ali, né, que Gilberto Freire coloca, o processo de miscigenação, né, então olham as leituras que foram feitas sobre os nossos corpos, né, sobre nós, então é isso que as autoras estão colocando, né, trazer para a centralidade os sujeitos negros e as epistemologias negras, né. E aí, se a gente pensa esse trabalho intelectual e a militância, onde nós, estudantes negros e negras, somos questionados quando a gente chega na universidade sobre a nossa pesquisa, que a gente não está fazendo pesquisa, e sim, a gente está fazendo militância, né? E aí eu já falei que sim, a gente faz militância também, porque se a gente não militar, quem é que vai ser, né? Se não for a gente, quem é que vai militar por nós? Se a gente pensa o trabalho de Lélia Gonzalez, mesmo ela estando voltada para as atividades como professora na academia, ela continuava, assim, né, sendo referência na militância, sendo referência e participando também dos movimentos de mulheres, né, dos negros e negras. E tem um vídeo que Lélia fala, né, que é necessário a gente levar a questão racial onde quer que a gente esteja. Então, não é uma coisa que eu tenho, aí eu entro na universidade, não, vou deixar, né, minha mala racial lá fora, e eu vou entrar na universidade, e agora eu vou esquecer minha comunidade, de onde eu vim, minha ancestralidade, e agora eu vou me fechar e vou só estudar as teorias. Não, não é isso, né? A gente não desvincula a nossa... E isso é muito uma lógica cartesiana, né, de pensar mente e corpo, né, e destituído. E essas epistemologias negras trazem justamente esse outro pensamento, né, da gente olhar que nós somos um ser, né, que nós trazemos nossas experiências nos espaços que a gente passa, né, na universidade, na pós-graduação e por aí vai. E aí é necessário a gente pensar, né, que esses intelectuais e essas intelectuais têm também uma coerência com o seu povo, né?
Então, esses intelectuais e essas intelectuais estão desconstruindo os cânones do pensamento acadêmico. E quando a gente é questionado sobre isso, isso é mais uma faceta do racismo, né? Quando nos questionam essa nossa existência, né, essas nossas pesquisas, isso também é mais uma faceta do racismo. Então, a partir dessa vasta produção intelectual de Lélia Gonzalez e de Beatriz, a gente vê, né, que ambas trazem elementos sólidos para a gente pensar a interpretação do Brasil, sobre uma ótica que não se relaciona com os discursos, né, e com as epistemologias e com as perspectivas colonialistas e conservadoras. E aí é importante a gente compreender, né, que a política de apagamento de produções de grupos oprimidos é mais uma forma de silenciar e também diminuir politicamente o poder de grupos que acabam apontando para uma outra proposta de uma sociedade organizativa, né? É necessário a gente entender também que a gente vive sobre uma lógica de uma sociedade capitalista, de uma sociedade elitista, racista, sexista, opressora, né, violenta das mais diversas formas, e essas produções, né, de intelectuais negros e negras são desqualificados por esses grupos hegemônicos que não têm interesse de dialogar para a equidade, né, para a diversidade. Então isso é um incômodo, né, isso traz um incômodo. E aí, finalizando, de fato, né, eu trago aqui só uma frase, né, de Beatriz, onde ela traz a questão do quilombo, né? Eu acho isso muito interessante, inclusive, acho que faz um diálogo perfeitamente do momento que a gente está vivendo, né, vivenciando agora, né, onde ela traz essa construção do quilombo, né? Então, ela fala que o quilombo é o espaço que nós ocupamos, né? O quilombo somos nós. Contra todas as forças conservadoras, quilombo hoje é um momento de resgate histórico. Está presente em nós, entre nós e no mundo, né? Então, pensar o integrar, né? O integrar é esse espaço de aquilombamento, de resgate, né? De lutar contra essas forças conservadoras, né? Então, o trabalho que vocês vêm realizando aí, agregando, dialogando para a diversidade, né? Vi até que a logo mudou, né? Então, achei bem massa também, bem bacana. E aí eu encerro a minha fala por aqui, agradecendo o diálogo, agradecendo a escuta, né, de vocês, a presença de vocês, e só passar aqui as referências, né, da minha fala, que é o livro Uma História Feita por Muitas Mãos, de Beatriz Nascimento, organizado por Alex Hatz, e também Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, né, do coletivo de Pan africanistas, né. Então, a minha fala é baseada aí nesses dois livros, né, para pensar essa produção de Lélia e de Beatriz. Então, obrigada pela escuta, né, falei um bocado aqui, mas a gente estou aí aberta, né, para as interlocuções. Muito obrigada.